Jeep Renegade, modelo novo, motor potente na versão com melhor custo-benefício igual ao da concessionária. Assim é esse Jeep Renegade Sport que está com a gente aqui na plataforma Eu Dirijo. Vou te lembrar que você está no canal da plataforma Eu Dirijo. Eu Dirijo é revista e classificados. Aqui você encontra vários carros que estão à venda conosco, também tem os nossos testes e ainda alguns modelos que a gente traz para te mostrar. Então, se você está aqui de curioso, se inscreva aqui no canal da plataforma Eu Dirijo para acompanhar os nossos reviews e também acesse o nosso site, eudirijo.com.br. E se você está aqui procurando carro, então fica por aqui, porque tem muitos modelos como esse Jeep Renegade aqui conosco. Como eu te disse, esse Jeep Renegade está à venda, então se você se interessar, já faz o contato aí com o nosso consultor Ronaldo Dil, o telefone está aparecendo na parte inferior aí do seu vídeo. Agora eu vou te mostrar um pouco da frente desse Jeep Renegade, porque esse aqui é o modelo mais atual. O modelo que recebeu o facelift e um carro que ainda é bastante atual e com bastante presença ainda no nosso mercado. E que hoje, inclusive, subiu um degrau, porque ele está custando mais caro do que custava antes. Então a gente tem esse para-choque mais forte, mais largo, inclusive, com mais protuberância para a parte frontal. A grade do carro, ela nessa versão Sport, que é a que a gente tem aqui, ela tem os anéis todos eles em preto. Uma das coisas que o Renegade perdeu nesses últimos tempos foi o farol de neblina nas versões de entrada, como essa Sport aqui. Esse aqui não tem. No entanto, ele ganhou o farol de LED. E o que vocês já estão vendo aí é o DRL do LED aceso. No entanto, todo esse conjunto aqui, ele é em LED. Então eu tenho a lanterna, tenho o farol baixo e também o farol alto. Toda essa iluminação principal do carro é em LED. Isso melhorou consideravelmente a visualização do Jeep Renegade, trouxe mais sofisticação para esse carro e, como eu te disse, esse modelo é exatamente igual ao que você compra 0 km na concessionária. Na lateral, o facelift não trouxe grandes mudanças para o Jeep Renegade. Trouxe rodas novas, aro 17 polegadas, desde a versão Sport e inclusive desde a versão sem nome, a versão que se chama Turbo 270, aquela que foi criada um tempo depois, que tinha uma garantia menor, enfim. Mas não é esse o caso que a gente está te trazendo aqui. A gente está te trazendo a versão Sport, porque lá na outra versão sem nome não tem barra no teto e essa aqui tem. Além disso, a gente tem aqui um espelho retrovisor que não tem pintura, mas tem repetidor de seta e o fato de não ter pintura diz muito por conta da versão que a gente está, porque assim ele fica em harmonia com esses apliques que tem na parte inferior aqui do Renegade. Esse facelift não trouxe grandes mudanças para esse carro, mas ele deixou a mesma essência interessante. E aí quando você abre a porta aqui, ó, o aplique vem junto e você não esbarra com essa porção do carro, por exemplo, em uma guia de calçada. A gente está vendo aqui um carro com a roda pintada nesse tom cinza original, um carro que não tem película no vidro, nesse tom preto metálico que chama bastante atenção. É um carro com bastante integridade, inclusive que tem uma boa margem de pneus. Agora, se você está interessado no Jeep Renegade, pode ser nesse aqui ou em qualquer outro, eu já vou te trazer outras informações muito importantes que diferenciam esse carro de outros crossovers. Estamos falando de um carro construído sobre a plataforma Small Wide 4x4 do grupo Stellantis hoje. O que faz essa plataforma? Deixa a suspensão independente nas 4 rodas. O Renegade é um dos únicos carros, se não o único da sua categoria, do seu preço, que tem suspensão independente nas 4 rodas. Então, quando a gente for dirigir, a gente vai ver um pouco do comportamento dessa suspensão e de como esse carro passa nos buracos, mantendo ele sempre firme, sempre na posição. Outro detalhe, freio traseiro a disco. Esse carro tem o freio aqui a disco na parte traseira e é um freio que, inclusive, o de estacionamento é elétrico, mas esse é um dos diferenciais. Então a gente tem aqui o freio nas 4 rodas a disco, como esse aqui na parte de trás. Então esses detalhes fazem a diferença no Jeep Renegade. E aí quando a gente for falar do motor, vocês vão ver por que esse modelo aqui, já pós-facelift, é bastante interessante. Na parte de trás, a sinaleira que já era de LED um pouco antes, ganhou desenho novo nessa geração, então aqui a gente já vê esse desenho que é
o mais atual. No mais, aqui a traseira segue o mesmo desenho do Jeep Renegade. E o importante nesse carro é você ver que o emblema Sport está aqui no lugar, assim como o T270, que indica a função desse motor turbo 1.3 que a gente tem aqui no Renegade. Esse facelift também trouxe uma parte mais nova nessa porção inferior do para-choque e colocou luz de ré na parte inferior nos dois lados. Então não tem mais aquela lanterna de neblina que o Renegade tinha no lado esquerdo. A partir de agora, os dois são luz de ré. A abertura segue elétrica. Então aqui, ó, o carro está trancado agora, claro, por isso ele não vai abrir. Mas a abertura segue elétrica, eu dando 2 toques na chave, inclusive, ele já destrava aqui o compartimento. E o porta-malas de cerca de 320 litros que esse carro tem, muita gente criticava porque dizia que ele era pequeno demais no início, mas depois a Jeep fez alguns ajustes e deu mais espaço para cá. Um deles eu vou mostrar em seguida para vocês. Agora, a gente pode entender que esse compartimento ele é suficiente para muita gente e ele é cheio de amenidades. Então, se ele não tem espaço, ele tem bolsinha de um lado, bolsinha de outro, tem 2 luzes, tem ganchos aqui para pendurar sacola, são 4 ganchos que a gente tem, mais um gancho aqui inferior para que a gente possa pendurar uma redinha. Então, em termos de amenidade, esse carro é muito completo, é muito funcional. E nesta geração, ele ganhou uma outra funcionalidade muito importante que vai aumentar o tamanho do porta-malas. É o piso, porque esse piso aqui pode baixar e aí eu tenho aqui, ó, 1 palmo de distância em que eu consigo aumentar a profundidade do porta-malas só rebaixando o piso, por conta aqui do sistema do step fininho que esse carro aqui tem, e ele ganhou esse step mais fino exatamente para poder ter essa funcionalidade. Então, você tem modularidade, você tem um espaço versátil com uma série de elementos que, se daqui a pouco não é o maior dos espaços, no entanto, vai te atender para várias outras coisas, para ir no supermercado, para pendurar sacola, para transportar algum objeto e ele não ficar jogando para um lado e para outro, que é exatamente a função que você vai precisar no seu dia a dia. Você só vai colocar a mala quando for viajar. Talvez não seja essa a funcionalidade que mais você vai utilizar aqui. Quando a gente olha esse Jeep Renegade aqui por dentro, a gente já encontra muito do bom acabamento que esse carro tem. Primeiro porque toda essa porção da porta aqui é em tecido, material suave ao toque. Aqui na porta não é um material suave ao toque, mas lá no painel é, e eu vou te mostrar em seguida. A gente tem nessa versão Sport aqui bancos em tecido, mas um banco com costuras aparentes, um banco com bom apoio, um banco inclusive aqui com esses detalhes, um banco que tem boa textura e tem aqui regulagem, né, do próprio encosto e também de altura do assento. O volante também dessa versão não é aquele volante forrado em couro, mas olha só como ele está ainda bastante rugoso, ainda nessa porção aqui que imita a pele. Tem os comandos, tudo original, tudo no lugar. Mais aqui, comandos de luzes. E aí, quando eu posso me acomodar nesse carro, eu já posso encontrar então aqui, ó, o painel que eu disse que é suave ao toque, continua com material emborrachado, mesmo nessa versão Sport, sendo mais de entrada, a gente repete aqui e tem um material emborrachado de muito boa qualidade. E quando a gente senta aqui no Renegade, a gente já começa a ter um pouco dessa imersão no carro. Porque esse para-brisa com essa curva, esse para-brisa grande, essa ideia de que a gente está sentado aqui e consegue enxergar o nariz do carro lá na frente, é interessante, é o que faz a diferença para quem gosta de dirigir o Renegade. Vou dar a partida agora então para que a gente possa olhar um pouco desse painel. É aquele desenho tradicional que a gente já conhece da linha Renegade. Lá na esquerda a gente tem ali o conta-giros e na direita o velocímetro. E na parte central tem os marcadores ali da temperatura do motor e também do tanque de combustível. A gente vai interagir com o painel por esse lado aqui do volante. Então, passando para cima aqui, eu vou ter então as médias do computador de bordo. Ainda nas médias do computador de bordo eu tenho trip A e tenho trip B. Eu vou continuar por aqui para que a gente possa ver aqui a autonomia do carro e o econômetro. Tenho também as assistências ao condutor, vou falar mais sobre isso depois, porque esse carro já tem. Passando para frente ainda informações do veículo, e aí eu vou para o lado e eu tenho aqui temperatura do líquido do radiador, tenho também informação da temperatura da transmissão, temperatura do óleo, tenho tensão da bateria e ainda aqui as informações do turbo e o torque do carro. Porque apertando no acelerador, ó, a gente vê ali a porcentagem, né, do torque e do turbo que está sendo utilizada nesse carro. É muito interessante essa tela aqui nos carros do grupo Stellantis. E aí o velocímetro, né, mais configurações do veículo. O computador de bordo do Renegade sempre foi muito completo e esse aqui não foge à regra.
A tela multimídia é esse Uconnect aqui, em que a gente tem, inclusive aqui, ó, a abertura no padrão da Jeep, e é interessante, porque não é a tela maior de todos, mas é o software do Uconnect mais atualizado em sintonia com o que a Jeep e a Fiat estão oferecendo hoje nos seus carros. Então, aqui é a tela principal, tenho acesso direto aqui para questões de música, né? Aqui está o rádio, posso explorar outras rádios, ver áudio, né? Equalização, inclusive, para a gente poder fazer isso no carro. Informações do veículo eu vou ter aqui, então tenho configurações do carro, data e hora, assistência, luzes, freios aqui, portas e travas. Se eu quero que o carro buzine quando a gente tranca a porta, por exemplo, a gente vai marcar ou vai desmarcar essa opção. E tenho aqui mais configurações, né? Tem muita configuração do carro, até mesmo configurações das próprias assistências que a gente tem aqui. Por exemplo, se você quer a frenagem de colisão, alerta de colisão ativo com a frenagem junto, a sensibilidade do alerta de colisão, né? A gente pode colocar aqui, por exemplo, para longe, ele já vai me dar o alerta bem mais antecipado. Posso também ver aqui o alerta de saída de faixa, ele vai conseguir, ó, ter mais intensidades, mais altas, mais baixas, enfim. É muito interessante toda essa configuração que ele pode ter, porque esse carro ele já está em sintonia com vários dos assistentes. Tem conexão com celulares e também aqui, né, a tela rápida, o acesso rápido para aplicativos. Olhando um pouco mais para o painel desse Renegade, ele é interessante porque ele dá muito dessa harmonização da Jeep, inclusive aqui com esse puxador aqui, com essa alça que a gente tem. O ar-condicionado desse carro ele é um ar-condicionado tradicional. Na parte inferior aqui a gente já vê uma USB-C e uma USB-A, ou seja, em sintonia com o que há de mais moderno hoje já no mercado. Aqui a alavanca de câmbio, mais aqui posições, né? Aqui pode ser uma posição para você colocar o seu celular, porque é emborrachada, mais outras posições aqui embaixo também emborrachadas, porta-copos e mais outra posição aqui. Esse chanfre, inclusive, você pode até usar para colocar seu telefone celular apoiado aqui. Freio de estacionamento, ele é elétrico, padrão do Jeep Renegade isso. Então, por exemplo, quando você está andando com o carro e você coloca a alavanca lá no parque, ele já aciona o freio de estacionamento de forma automática, facilita a tua vida. Tem para desligar o start-stop e desligar o controle de tração nessa outra porção. E aqui um descansa-braço com mais um espaço para você colocar objetos. E eu ainda tenho aqui, além do banco, o volante também com a regulagem de altura, que eu vou alterar ela aqui por esse outro lado aqui do volante, depois eu coloco, reposiciono aqui a alavanca. Além disso, a gente tem nesse carro, como eu falei, o start-stop e outros sistemas de assistência. Esse carro ele tem frenagem automática de emergência, então ele tem uma câmera que ele vai detectar a presença de outros carros. Se você estiver se aproximando, ele vai te dar o alerta, ou ainda pode já pré-condicionar os freios para que um mínimo toque no freio já produza um efeito maior de frenagem. Ele também tem aquele alerta de evasão de faixa, se for possível a gente vai experimentar isso dentro da cidade, para que ele possa então corrigir quando o carro estiver evadindo da faixa. O sistema de mídia também tem uma boa câmera de ré, uma câmera de ré com muito boa resolução. Olha só, linha de guia dinâmica e a resolução da câmera é muito boa nesse Jeep Renegade e o tamanho da tela também. Então, por exemplo, olha só, para a gente poder fazer manobras com esse carro, eu consigo me adaptar muito bem porque o conjunto aqui da câmera de ré, ó, ele está bem casado, aponta para onde é que o carro está indo, onde é que eu vou manobrar, e eu consigo ter uma visualização muito boa. A câmera tem boa qualidade. Olhando um pouco para a parte de trás desse Jeep Renegade, a gente segue com aquele mesmo bom revestimento em tecido, suave ao toque aqui nas portas, material plástico também de boa qualidade, trinco nesse tom cinza mais claro. E aqui o banco desse Renegade, olha só, bastante preservado também. Esse material em tecido é igual ao do banco da frente, com costuras, com esses apliques que a gente tem aqui. E é um banco que a gente percebe que o tecido desse carro é diferenciado. Ele é um tecido mais reforçado, não é um tecido tão simples assim. E aí, quando a gente pode se acomodar, bom, Renegade, ele nunca foi uma referência em espaço, mas olha, dá para a gente dizer que a movimentação de pés é boa, é tranquila e a gente não vai passar muito apertado. Mas tem ali, ó, uma porta USB para carregamento de dispositivos e ainda aqui um porta-revista. Acomodado aqui no banco de trás do Renegade, a única ressalva que a gente precisa fazer fica por conta aqui, ó, das pernas, em que o assento
acaba ficando um pouco mais baixo do que a nossa cintura, e aí por conta disso os joelhos não encontram uma posição tão adequada para você sentar. Ele poderia ser um pouquinho mais anatômico, poderia me jogar um pouquinho mais para trás para que a gente pudesse ficar numa posição mais confortável. Mas isso não acontece para que possa haver então um pouco mais de privilégio lá para o porta-malas. Mas assim, o carro é confortável, ele tem um espaço adequado para você fazer viagens e você não vai passar mal aqui atrás. Até porque em termos, né, de espaço no ambiente do carro, ele também é adequado, a gente não fica perto, não fica grudado nos outros ocupantes. Quando a geração atual do Renegade chegou, todos eles ganharam o motor 1.3 turbo, o T270 da Stellantis. Uma das engenharias mais modernas produzidas aqui no Brasil e que foi concebida exatamente para poder integrar toda a linha, toda a gama dos carros do grupo da Stellantis. Então o que a gente tem aqui? Um motor 4 cilindros, 1.3 turbo. Pelo fato dele ser turbo, então a gente tem um motor que gera 27 kgfm de torque. Mas tem outros detalhes que são bastante interessantes que mostram o quanto esse propulsor aqui ele é um motor moderno. Eu estou falando então de um motor de 16 válvulas, um motor que gera 180 cavalos de potência e os 27,5 kgfm de torque. E aí dão origem ao nome T270. Esse propulsor ele está em sintonia com o que há de mais moderno dentro da gama da Stellantis, porque ele, além de ser um motor turbo, um motor de baixa cilindrada e turbinado, ele é concebido também da mesma origem do Firefly da Fiat, daquele 1.3 de Argo e Cronos, claro que com uma série de aperfeiçoamentos. E quando ele for então 1.0, ele vai estar lá no Pulse, no Fastback e vai ter 3 cilindros. Aqui no Jeep Renegade, nas versões Abarth de Pulse e de Fastback, ele vira então 1.3 e é exatamente o mesmo motor que a gente tem aqui, então com 4 cilindros, com um cilindro a mais. Com isso, você tem um compartilhamento de peças. Ele vai compartilhar, por exemplo, o tamanho do pistão e outros tantos periféricos do motor que, se a Fiat tivesse que fazer um motor 1.0 de 4 cilindros e um motor 1.3 de 4 cilindros, teria que fazer cilindros diferentes, tamanhos diferentes de peças. E com isso a gente tem um ganho em escala de produção. Então, na hora que você vai precisar de uma manutenção, você vai ter mais oferta de peças. E, além disso, como esse motor aqui está sendo aplicado em vários carros da Stellantis, isso também vai te ajudar no futuro, exatamente por conta da oferta de peças e da maior facilidade que os profissionais de mecânica vão ter, porque já vão ter experimentado esse motor em outras condições. Acoplado com esse propulsor aqui, com esse T270, a gente tem aquele câmbio automático da Aisin, aquele câmbio de 6 marchas que houve aquele problema da questão da entrada de água no primeiro momento. Depois se identificou que muitos problemas eram decorrentes do uso equivocado. Muita gente estava colocando água da torneira aqui, não é para colocar água da torneira, é só para colocar o aditivo para radiador, exatamente aquele que é determinado para esse carro. E, além disso, né, houve também, claro, aperfeiçoamentos, já não tem mais relatos desse problema. Segue um bom câmbio Aisin, que casa bem com esse motor 1.3 e agora a gente vai dirigir. Para a gente começar a nossa volta aqui nesse Jeep Renegade, eu achei muito bom a marcha aqui desse carro, o câmbio dele, porque ele está muito preservado, está com um ajuste muito certeiro. E ó, só desse balanço aqui da suspensão na saída da garagem, a gente já percebe também o quanto que a suspensão desse carro está bem firme, está bem preservada e o quanto ele ainda está bastante íntegro aos seus 51.500 quilômetros. Bastante interessante a gente já começar a observar e agora quando a gente então entrar na rua, já vai dar para observar um pouco mais sobre isso. Fazendo a volta aqui com esse Renegade, direção elétrica, não tem, né, nenhum mistério, a gente já conhece, já sabe que esse carro tem uma direção bastante tranquila. E olha o que eu falei da suspensão independente, ó. O fato da gente passar com o carro em cima ali do tachão e também dessas imperfeições mostra duas coisas: o quanto a suspensão independente nesse carro faz o trabalho dela, consegue passar e filtrar o mínimo, o máximo possível da imperfeição, e especificamente nesse Renegade, o quanto esse carro está preservado, porque eu passei ali e ele não apresentou nenhum barulho de suspensão, né? O ruído foi do pneu passando por cima do tachão e da imperfeição. No entanto,
a integridade do carro, do conjunto, em termos de bieleta, amortecedor, ponta de eixo, está tudo muito bem preservado aqui nesse carro. Isso é legal da gente poder experimentar. E o fato desse carro ter essa suspensão independente é o que permite essa situação do carro estar sempre no chão, sempre com toda a plataforma dele, né, na melhor posição, na melhor condição para que o motorista possa então utilizar e se sentir bem acomodado e principalmente seguro. Porque se você precisar fazer uma manobra muito imediata com esse carro, ele vai fazer e ele vai responder. Outra coisa que eu comentei também lá no vídeo é que esse carro ele já está com os sistemas de auxílio ao condutor mais avançados. Então se você acelerar e passar aqui dos 60 km por hora, ele já começa a fazer, por exemplo, a leitura das faixas, e aí, a partir desse momento, então, ele já vai poder te preservar dentro da faixa, sempre fazendo correções no volante. Não é o que vai acontecer agora, porque eu não vou conseguir desenvolver essa velocidade. Mas esse Renegade já tem esse sistema. Como eu falei também, o alerta de colisão frontal, sistema de frenagem de emergência, tudo isso já está integrando esse bom pacote. E o principal é o motor desse Renegade, que não é mais aquele 1.8, olha só. Pé meia carga e ele já empina a frente, acelera muito, é muito bom, deu fôlego para esse carro, deu disposição para esse carro. E ao mesmo tempo em que ele acelera, ele também freia com esse freio a disco nas 4 rodas, que é o que a gente já pôde ver aqui. Porque o carro também tem boa frenagem, consegue segurar bastante quando a gente está exigindo dele. Esse conjunto desse motor 1.3 turbo, ele trouxe para a linha do Renegade exatamente aquilo que se esperava, um desempenho maior. Porque talvez a reclamação maior dos donos do Renegade não ficava tanto por conta do consumo de combustível, que a gente sabe que não é tão baixo assim, né? Não é como o de um carro 1.0. No entanto, faltava mais desempenho, agora não falta mais. E além disso, se a gente for levar em conta que esse aqui é um carro que fica parado muito tempo, que faz trechos curtos ali dentro da loja, a gente está aqui com uma média de 9,7 km com litro. Uma média perfeitamente aceitável para um carro desse porte, para rodar dentro da cidade, e especialmente se ele for fazer trecho curto. Quando você está andando no trânsito, a gente sente, claro, que está andando num carro, né, de um pouco mais proporções, né, um carro que ele aparenta ser às vezes mais largo do que o que ele é. A gente consegue olhar daqui o nariz desse Renegade, o capô, esse para-brisa, né, curvo. Tudo isso faz parte da imersão desse carro e é um dos destaques, porque a gente tem aqui essa ambientação toda do Jeep Renegade que faz a diferença e que faz a gente curtir um pouco mais esse carro. E em termos de alinhamento do volante, alinhamento aqui do motorista, né, como eu já falei, a gente está nessa ambientação, a gente senta numa posição mais recuada em relação à frente do carro, mas aqui, ó, meu nariz está na reta aqui, praticamente, ó, do símbolo da Jeep. Ele fica um pouquinho mais para o centro, o volante, mas isso é uma forma até dele te trazer mais para o centro, dele deixar o condutor mais, né, olhando um pouco mais para o centro do para-brisa. Fora isso, a gente tem fácil acesso aqui para as alavancas, seta e farol alto, limpadores, luzes, ele está nessa outra posição padrão da Jeep aqui, no lado esquerdo, né, ali no painel. Ar-condicionado também está fácil, está na minha mão, e o sistema de mídia. E o legal do sistema de mídia é que eu tenho comandos aqui atrás do volante para poder interagir com o volume, avançar a faixa, e também tenho esses 2 botões físicos aqui. Então quando você quer fazer o uso, você não precisa ficar procurando função, você já vai direto no botão físico com a mão, que é muito mais fácil de poder interagir com ele. Esse carro ele não tem um diâmetro de giro tão pequeno, ele exige que você tenha mais espaço para fazer uma manobra, mas com a direção elétrica e também com essa suspensão independente, ele faz curva bem. Ele não inclina a carroceria, não faz nenhum tipo de oscilação. E mal eu tocando no acelerador, eu já estou de novo nos 60 km por hora, na velocidade limite da via, sem que a gente precise fazer nenhum esforço com esse carro, como já foi tempos atrás com o motor 1.8. E aqui, com essa tocada do câmbio de 6 marchas, ele vai sempre nos mantendo com giros mais baixos, e eu vou ficando ali, por exemplo, com 1.700, 1.800 rotações quando eu estiver andando numa velocidade de cruzeiro. E isso, claro, né, se você tiver essa condução mais suave, ele vai melhorar o consumo, ele vai preservar o consumo de combustível do carro. Para-brisa grande também facilita a nossa visibilidade, porque aqui os espelhos retrovisores externos eles são maiores, eles são mais avantajados, então a gente consegue acompanhar tudo que está acontecendo por fora do carro. E um detalhe que
carros que têm o espelho retrovisor recuado, como esse aqui, me permitem, eu posso olhar nessa diagonal aqui. E isso aqui, nessa posição, facilita muito se você está, por exemplo, acessando uma via, quer olhar para ver se vem vindo o carro, está saindo, está dentro de um shopping. Essa posição e essa visibilidade que esse espelho recuado tem faz diferença sim. Outra coisa interessante, o banco desse carro, ele consegue te abraçar, ele tem apoio aqui nas duas laterais, também tem apoio no assento, então eu tenho condição de ficar, por exemplo, nesse carro aqui super bem abraçado. Se eu precisar sair de uma situação de maior enrascada no trânsito, eu tenho potência e tenho torque, isso que eu acelerei aqui, talvez 1/3 da carga do acelerador, e ele já fez toda essa entrega que ele deu agora. Mas o que eu falava do banco é que você consegue também se ajustar bem. Se você gosta de dirigir mais alto, joga ele para cima que ele vai te atender. E você não fica jogando para um lado ou para outro aqui dentro do Renegade. Você fica numa posição correta, numa posição em que o carro está mantendo aqui o motorista de uma posição, né, sempre correta. Mérito disso do próprio banco e também da suspensão independente desse carro, que não vai fazendo tanta oscilação para cá para dentro, não vai transferindo essa oscilação do carro para cá. E se eu quiser, eu posso jogar a alavanca para cá para a esquerda para fazer a troca sequencial, ó. Reduzindo uma marcha, reduzindo duas, aperto o fundo, ele já está lá nas 4.000 rotações, passo para frente, ó. Posso fazer essa troca sequencial aqui com um simples toque na alavanca e a gente já consegue interagir com o carro. É interessante, é um conjunto com um bom desempenho. E eu gosto também do freio desse Renegade, porque ele transmite segurança, né? Agora ali, acabei fazendo uma frenagem um pouquinho mais próxima, né? Mais justa, e no mínimo toque você já sente o carro respondendo, e isso é importante, né? Com toda essa ambientação que a gente tem. O Jeep Renegade é um dos carros que dá gosto da gente dirigir, porque ele te coloca numa imersão desde quando ele foi lançado. E ele continua sendo um carro interessante, ele continua sendo um carro diferenciado. Muita gente gosta e aprecia essa posição de condução que ele nos dá, que a gente te mostrou aqui no vídeo. E esse aqui, que a gente te apresenta aqui na plataforma Eu Dirijo, totalmente em sintonia com o que há de mais moderno. Uma versão de bom custo-benefício, com um bom motor, boas respostas e que mantém aquele consumo de combustível que a gente já tinha, consegue até melhorar um pouquinho em relação ao antigo 1.8. Se você gostou desse carro, se você gostou desse vídeo, primeiro se inscreva, claro, aqui no canal da plataforma Eu Dirijo. E se gostou do carro, está interessado num Jeep Renegade, faz contato com o nosso consultor Ronaldo Dil, porque ele já vai conseguir, então, iniciar a sua negociação em cima desse Renegade aqui, que está bastante interessante, especialmente esse preto. Um abraço e até o próximo vídeo.